Boa noite, queridos companheiros. Espero que todos estejam bem. A palestra de hoje será para conversarmos sobre não violência e a comunicação não violenta. Vamos iniciar então com a nossa leitura e prece do livro Assim Vencerás, de Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier. O título da leitura se chama Palavra. Quem procura escutar-te, vem colher-te a palavra. Dize a frase, ampare e cure sem ferir. Recorda, ninguém busca alívio sobre chamas, ouve com paciência e fala construindo. Ilumina de amor tudo quanto disseres. Quem te roga a palavra quer bênção de Deus. Então, vamos elevar nossos pensamentos até a espiritualidade maior, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, encarnados, com os nossos companheiros de doutrina, de trajetória, rogando que toda a espiritualidade possa nos auxiliar, possa estar conosco, elevando os nossos pensamentos, as nossas vibrações, para que possamos doar as energias em prol daqueles que necessitam. E nesses tempos que estamos enfrentando, que possamos estar com o Cristo cada vez mais, escutando, auxiliando e ajudando aquele que precisa. Que a energia gerada no mundo hoje possa ser direcionada a todos os lares que estão necessitando. Que eles possam receber o abraço e o carinho interno da espiritualidade e o nosso de encarnados. Que assim seja. Pois bem, amigos, o assunto de hoje, como eu acabei de falar, vamos falar sobre a não violência e a comunicação não violenta. Em alguns momentos eu vou me retratar, vou me falar aqui sobre comunicação violenta utilizando a sigla CNV. Então, se em alguns momentos vocês ouvirem CNV, é comunicação não violenta. Eu sou apenas um entusiasta do assunto, preciso deixar isso muito claro. Então, a gente vai trazer algumas reflexões, porque esse é um tema muito rico e que nós não podemos e não vamos conseguir abordar como um todo no tempo que a gente tem. Mas, para que serve um estudo, senão para nos despertar a curiosidade e a gente ir atrás do nosso interesse. Então, sem mais delongas, gostaria de começar declamando um poema de Ruth Berbermeyer, que é esse livro Comunicação Não Violenta. O poema diz o seguinte, o título é Palavras são janelas ou são paredes? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso mesmo que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda. Eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que eu preciso dizer. Coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajuda a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. À medida que nós fomos desenvolvendo o nosso tema, eu vou retomar esse poema, pois ele é riquíssimo para o que nós vamos falar hoje. O título do livro é Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, de Marshall Rosenberg. Esse livro é o que deu base para o estudo de hoje,
assim como dentro da nossa doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Esse livro do Marshall, vocês também podem encontrar em audiolivro no YouTube. Se tiverem alguma necessidade de acessar por outros meios, também temos um audiolivro disponível. O nosso maior exemplo de não violência foi Mohandas Karachand Gandhi, o honorífico Mahatma. Mahatma vem do sânscrito, que significa de grande alma, o venerável. Por isso é conhecido como Mahatma Gandhi. Conta no prefácio do livro que seu neto, certa feita ainda muito jovem, vivia na África do Sul, na década de 40, em pleno apartheid. Então, um jovem indiano, em pleno apartheid, sofreu diversas formas de preconceito, porque ele não era negro o suficiente, mas também não era branco o suficiente. Então ele é enviado para morar com seu avô na Índia, para aprender um pouco mais sobre o princípio da não violência e como trabalhar os seus sentimentos. Gandhi ensinava que a gente deve compreender a profundidade e a amplitude da não violência e reconhecer que somos todos violentos e que precisamos efetuar uma mudança qualitativa em nossas atitudes. Presumimos que não somos violentos porque nossa visão de violência é aquela do brigar, do matar, do espancar, guerrear. Coisas, tipo de coisas que indivíduos comuns eles não fazem. A gente muitas das vezes se choca quando se depara com noticiários que nos mostram violências absurdas, como mortes, como outras formas, e com isso nós criamos parâmetros. Qual é o nosso primeiro pensamento? Mas eu não cometo atitudes assim, então eu não sou violento. Muitos de nós já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 12, Amai os vossos inimigos, os Espíritos nos apresentam o seguinte capítulo, o duelo, que aborda no livro é diretamente a época de Kardec. Ele falava sobre o duelo. O que era o duelo? Nada mais do que uma luta por honra, através do uso de espadas ou de armas de fogo. Eu já ouvi em muitos estudos que esse capítulo é muito interessante, mas que os duelos já cessaram. Mas existe uma coisa que as pessoas esquecem. Kardec, quando fala sobre isso, ele usa esses termos, essas questões, a espiritualidade também, para falar sobre o nosso egoísmo, sobre o nosso orgulho, sobre a nossa vaidade, que nós não aprendemos a dar outra face conforme nos orienta o Cristo. Nesse mesmo capítulo, no item 11, Adolfo, bispo de Argel, diz a seguinte frase: enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vestido pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá implementado. Reino de paz e de amor é a banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia e a guerra. Eu vou retomar esse começo dessa frase, porque eu achei isso de uma preciosidade incrível. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertido pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado. Estamos atualmente em tempos muito difíceis. Nós estamos todos isolados dentro da nossa casa. E nesse momento, o próximo, ele precisa da nossa ajuda, da nossa colaboração. Ele precisa da nossa consciência sobre a nossa responsabilidade perante a vida, perante os nossos atos e também sobre a vida dos outros. A violência, ela não é apenas física. A violência também é passiva. Gandhi nos alertara que a violência passiva gera raiva na vítima. E muitas vezes a resposta também é a violência.
É um ciclo sem fim que a gente vai criando. A gente cria ciclos de violência que resultam na violência física. A violência passiva, ela é a fornalha da violência física. Em razão da gente não compreender ou não analisar esse conceito, todos os esforços pela paz, eles não frutificam ou alcançam apenas uma paz temporária. Nesse mesmo prefácio, o neto de Gandhi faz a seguinte pergunta: como podemos apagar um incêndio se antes não cortarmos o suprimento de combustível que alimenta as chamas? O Gandhi tem uma frase que fala o seguinte: nos tornemos a mudança que desejamos ver no mundo. E nenhuma mudança jamais acontecerá, infelizmente, se não realmente começarmos por nós mesmos. Aí eu pergunto, e é sempre uma indagação, eu aconselho quem tiver com o celular perto, alguma caneta, algum papel, pega para escrever, que daqui a pouco eu vou começar a falar algumas coisas. Então, quem tiver interesse, anota algumas dicas, que são alguns pensamentos que estão contidos no livro e que a gente vai poder depois retomar, a gente pensa com mais calma posteriormente. Mas é o seguinte, será que a gente consegue entender a complexidade do ser humano? A gente consegue dar o ouvido, o ouvir com caridade? A gente consegue dar a palavra, o falar com caridade? Quando foi a última vez que a gente parou para escutar alguém? Mas escutar de verdade. Porque a gente está em tempo de quarentena, de isolamento social, alguns sozinhos, outros não. Você já ligou para algum amigo? A gente consegue sentar com os nossos pais, com os nossos companheiros, companheiras, com filhos e conversar de verdade? Mas é aquele conversar sem ficar flutuando. Ou esperando aquela oportunidade de retrucar o que o outro já está dizendo. Porque a gente quer comentar alguma coisa e com isso a gente ignora todo o restante. E aí eu fico pensando, ano passado, num encontro espírita, no começo de junho, durante uma capacitação de coordenadores de juventude, o mediador fez o seguinte pedido: todo aquele que pedir a palavra deve encaminhar sua fala dentro do pensamento do último que se expressou. Então é o seguinte, a gente só vai falar à medida que eu for complementar a fala do outro. E aí você já tem que fazer o que então? Para levantar a mão, você tem que esperar o outro terminar de falar. Você tem que esperar ele concluir o pensamento para você pensar no que ele falou e encadear o seu. É uma técnica que ele fez para que todos pudéssemos nos ouvir, ficar na ânsia de falar e ignorar a colaboração. Porque isso é muito comum nosso. Algumas vezes é inconsciente, porque a gente já naturaliza o ato de não ouvir para já rebater. Quem nunca, no meio de uma discussão, ouviu uma palavra-chave, segurou essa palavra e esperou responder? Exemplo. Estamos no meio de uma discussão onde um casal briga porque esqueceram a data do aniversário de namoro. E aí o namorado fala com a namorada o seguinte: olha, mas você esqueceu o nosso aniversário de namoro. Como que você faz isso? Qual é a nossa primeira reação? Alguns pedem desculpa, mas outros já chegam buscando na mente alguma coisa que ele já tem esquecido algum dia na vida. Isso é muito comum nosso. A gente já chega para ele e fala assim, mas você naquele dia também esqueceu de tal coisa. Nós estamos sempre prontos para começar uma discussão que muitas das vezes se teria resolvido se tivéssemos colocado o nosso lado empático na frente. Violência não é uma estratégia que se possa utilizar hoje e descartar amanhã. Não é algo que nos torne dóceis ou facilmente influenciados. Trata-se de inculcar atitudes positivas no lugar de atitudes negativas que nos dominam. Tudo que fazemos é condicionado por motivações egoístas.
Quem fala isso é Gandhi também. Que vantagem eu levo? É a pergunta-chave. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente fala assim, tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Enquanto nós não naturalizarmos as nossas ações, nós ainda teremos esse pensamento. Por que Emmanuel pede disciplina, disciplina e disciplina para Chico? Porque a obrigatoriedade antecipa a espontaneidade. À medida que nós começamos a tornar natural o nosso ato de falar mais calmamente, de sermos mais empáticos, isso se torna natural nosso. Essa constatação de que vantagem eu levo, das motivações egoístas, ela se revela ainda mais verdadeira porque nós estamos numa sociedade esmagadoramente materialista, que prospera com base num duro individualismo. Nenhum desses conceitos negativos leva à construção de uma família, por exemplo, de uma comunidade, de uma sociedade, de uma nação homogênea. Como que a gente cresce? E eu vou no Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, pergunta 766. Kardec interroga os espíritos perguntando o seguinte: a vida social é natural? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Vamos repetir isso. A vida social é natural? Deus fez o homem para viver em sociedade. Imagina como é o processo de aquisição de linguagem. Como que a gente aprende a falar, a se comunicar? Como a gente aprende uma outra língua? Se a gente está aqui no Brasil falando português, é porque a gente teve pessoas que conversaram conosco e nos ensinaram essa língua. Agora, se em algum momento eu quero aprender uma outra língua, como nós estamos vendo aqui ao nosso lado, Libras, preciso treinar. Eu preciso praticar. Eu preciso do outro para ter uma troca e com ele aprender até mesmo palavras diferentes. Arun Gandhi, o neto de Gandhi, nos diz o seguinte: não é importante que nos reunamos nos momentos de crise e mostremos patriotismo agitado à bandeira. Não basta que nos tornemos uma superpotência, construindo um arsenal que possa destruir várias vezes este mundo. Não é suficiente que subjuguemos o resto do mundo com o nosso poderio militar, porque não se pode construir a paz sobre alicerces de medo. Não se pode construir a paz sobre alicerces de medo. A CNV, ela acaba sendo uma prática de reflexão sobre as nossas necessidades e do outro. A gente identifica o que está por trás de cada mensagem e a forma de falar para ver a situação com mais empatia e assim evitar conflitos. O autor do livro, ele faz a seguinte citação: o que eu quero em minha vida é compaixão, um fluxo entre eu mesmo e os outros, com base numa entrega mútua do fundo do coração. O autor, ele acredita que todos temos uma natureza compassiva, que gostamos de dar e receber de maneira compassiva. E se dedica a estudar por que nos afastamos disso e nos comportamos de maneira violenta. Por que nos afastamos disso e nos comportamos de maneira violenta? Um dia um mestre indiano, preocupado com o comportamento dos seus discípulos, que viviam os berros, disse o seguinte: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas ou quando não se entendem? E aí os alunos começaram a gritar mais uma vez, cada um gritando de um lado, e fala: porque a gente perde a calma. E aí o mestre pergunta de novo: mas por que vocês gritam se a pessoa está do seu lado? E aí o discípulo responde: a gente grita porque a gente quer ser ouvido.
E o mestre pergunta, mas se ele está do seu lado, não pode falar com ele em voz baixa? E cada um foi dando uma resposta, mas nenhuma delas convenceu o pensador. E aí ele esclarece o seguinte: o fato é que quando duas pessoas gritam, é porque elas estão aborrecidas. Seus corações estão afastados. E para cobrir essa distância, é preciso gritar para que possam se escutar mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais fortes terão que gritar para que as pessoas possam ouvir umas às outras, por causa dessa grande distância que se abre. Por outro lado, quando duas pessoas estão enamoradas, por exemplo, elas falam suavemente. Por que isso? Porque os corações estão mais perto. A distância entre elas é pequena. E às vezes seu coração está tão perto que eles nem falam, somente sussurram. E quando o amor é ainda mais intenso, não precisa nem sussurrar. Apenas pelo olhar eles se entendem. A gente tem isso com alguns amigos, não tem? A gente olha para o outro, a gente sabe o que ele quer dizer para a gente. Os corações se entendem. E justamente isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Então, quando vocês discutirem com o pensador, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciem mais. O processo comunicativo, a CNV, à medida que ela substitui nossos velhos padrões de defesa, recuo ou ataque diante de julgamento e críticas, a gente vai percebendo a nós e aos outros, assim como nossas intenções e relacionamentos. Tudo isso por um enfoque novo. Aí eu pergunto mais uma vez, eu adoro fazer perguntas. Quantas vezes nós, após uma discussão mais acalorada, a gente não deita na cama, ou a gente vai fazer alguma outra coisa, e 2 horas depois a gente pensa assim, meu Deus, eu devia ter respondido isso. A gente levanta de madrugada e fala assim, se eu tivesse respondido assim. E muitas vezes a gente deseja que o outro volte a brigar só porque agora eu vou saber como responder. Quantos de nós já não ensaiamos uma briga? Vou encontrar com fulano, mas se ele falar tal e tal coisa, eu respondo assim, assim, e a gente já vai ao encontro do outro numa predisposição de brigar. A gente já vai preparado para rebater o que ele vai falar. A resistência, a postura defensiva e as reações violentas, elas são minimizadas quando a gente consegue implementar a CNV. Quando nós concentrarmos em tornar mais claro que o outro está observando, sentindo e necessitando, peguem essas palavras-chave. Quando a gente consegue se concentrar no que o outro está observando, sentindo e necessitando, ao invés de diagnosticar, julgar, descobrimos a profundidade da nossa própria compaixão. Pela ênfase em escutar profundamente a nós e aos outros. A CNV ela promove o respeito, a atenção e a empatia e gera o mútuo desejo de nos encontrarmos e nos entregarmos de coração. Boa parte dos nossos conflitos, isso também é uma pesquisa, diz que temos com outras pessoas, que os conflitos que nós temos com outras pessoas, eles podem ser causados mais pela forma como nós expomos nossas ideias do que pela diferença de opiniões. Porque ter opiniões diferentes é riquíssimo. A gente não cresce dentro de um meio onde todos vamos pensar iguais e sermos... Porque a gente não tem uma troca. O processo de troca acontece quando nós estamos em sociedade. Quando nós estamos abertos para ouvir e trocar com realmente. Então, quando nós temos uma diferença de ideias e tudo mais, a forma como nós vamos expor aquilo diz muito mais do que a ideia diferenciada. Isso a gente vê atualmente muito em rede social.
Nós estamos, principalmente agora, mais uma vez, retorno, no momento em que nós estamos isolados e nos comunicando basicamente pela internet. Muitos através da escrita, muito através de câmeras, de áudios. E a gente pensa o seguinte: às vezes, quando não é o áudio, quando é a palavra escrita, como aquilo vai chegar no outro? Como a minha fala vai soar ao outro, já que a palavra escrita não tem tom? Como eu vou saber o que ele quis dizer exatamente? Mas a gente consegue pensar nisso? Ou a gente não se interessa? O ambiente que a gente está influencia diretamente a nossa comunicação. O ambiente familiar, a maneira que eu falo com os meus filhos, a maneira que eu falo com a minha esposa, com os meus pais, o meu ambiente profissional, a maneira que eu vou me falar com os meus subordinados, ou a maneira que eu vou falar com meus... A minha rede social, a minha rede de contatos, o jeito que eu falo com os meus amigos é totalmente diferente do jeito que eu falo, por exemplo, com os meus pais. O jeito que eu falo com os meus amigos é o jeito que eu falo, é diferente do jeito que eu falo com o meu chefe. E meu ambiente religioso, que também influencia na maneira que eu falo. Se a gente pensar, quantas vezes a gente não tem a pessoa, por exemplo, eu estou aqui tentando projetar minha voz para chegar no microfone, ainda assim falando baixo. E quem me conhece sabe que minha voz é muito mais alta. Mas o ambiente religioso, quantas vezes a gente não entra na casa espírita e a gente abaixa nosso tom de voz, e a gente, então, quando a gente está falando normalmente, pediram para a gente fazer a prece, a gente já começa, Senhor, e fala mais quieto, fala mais baixo, mais miúdo. A gente muda a nossa maneira de falar. E muitas das vezes a gente não percebe que a gente consegue se entregar a uma maneira não violenta de falar. Kardec questiona os espíritos, na pergunta 459, a seguinte questão. Realmente, essa, eu sempre falo que tem algumas questões que são de memória, né? Pergunta número 1, que é Deus? Pergunta, conhece-te a ti mesmo? E essa também é uma delas. 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a espiritualidade responde, muito mais do que imaginais, que influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, se a gente está aberto dentro da casa espírita, dentro do nosso ambiente familiar, a ouvir o outro, a receber essa informação do outro, por que a gente não mantém um padrão quando a gente sai da casa espírita? Por que é tão difícil nós mantermos o nosso padrão vibracional? O falar sem machucar e ouvir sem se ofender. Esse é um dos princípios da CNV também. E é um dos princípios mais importantes, porque exercita a nossa capacidade de se expressar sem julgar e sem classificações de certo e errado. Não é buscar vencer um debate com o interlocutor e provar um ponto de vista. Até porque não existe 100% certo ou errado no mundo de provas e expiações. Nós estamos todos encarnados, nós nos equivocamos. Por isso que nós nos decepcionamos com os outros. A gente cria expectativas e a gente quer que eles sejam perfeitos. A maneira que nós entendemos o que é a perfeição. Então, cada um de nós são umas coisas. Uma maneira de sentir, uma maneira de entender. Por isso que o CNV também é utilizado no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Imagina uma pessoa ligando para o CVV e falando o seguinte: estou muito triste porque eu estou em casa sem fazer nada, me sentindo sozinha, mesmo estando aqui com meus filhos, meu esposo. Qual é a primeira reação quando as pessoas começam a se abrir com a gente? O livro fala duas coisas. Ou a gente quer, ou a gente compara. A última coisa é o acolhimento. O problema de comparar é, primeira coisa que a gente faz, mas você está sendo sozinha? Ah, mas tem tanta gente que está sozinha de verdade.
Ah, pensou na África. Ah, mas tem tanta gente precisando trabalhar, você está de vida boa, ainda está dentro de casa. A pessoa nunca mais vai se abrir com você. Ela vai começar a interiorizar sentimentos, isso não é saudável. O questionamento ele também é prejudicial. Quem faz fraterno sabe muito bem. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe muito bem. Porque um dos pensamentos é: por que você está assim? É a primeira coisa que a gente pergunta. Por que você não conversa com alguém? Por que você não pede ajuda? A gente começa a interrogar a pessoa. A pessoa está toda confusa e a gente começa a questionar mais ainda. Na mesa mediúnica é a mesma coisa. Imagina um irmão desencarnado chegando pedindo ajuda e nós olhando para ele falando assim: mas meu irmão, o que está acontecendo? Como você desencarnou? Se o espírito não sabe que desencarnou, ele entra em colapso naquela hora. Se ele sabe que desencarnou e nós fazemos com que ele volte na memória o que aconteceu, ele pode voltar para aquela situação. Ao invés, então, de resgatarmos, de acolhermos, nós implementamos situações muito mais prejudiciais. E aí, quando eu falei da caneta, é o momento agora. O que o autor fala sobre as etapas da CV? Seguinte, quem quiser anotar, quem quiser depois anota a minutagem, qual é o minuto que está agora no vídeo, e depois volta para ele. Seguinte, ele fala 4 etapas para gente. E ele destrincha essas 4 etapas no livro. Então, vale a pena ler o livro. A primeira etapa é observação no lugar de julgamento. A segunda é sentimento, ao invés de avaliação. A terceira é necessidade, no lugar de estratégia. E o último é pedido, ao invés de ordem. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma. Seguinte, o que seria observar sem julgar? Quando nós vemos alguma situação no nosso cotidiano, a gente consegue observar ou a gente já julga a pessoa? O observar sem julgar ele é muito difícil, mas não é impossível. Observar os fatos sem julgar ou criticar. Nós somos seres críticos, então começar essa etapa é muito complicado. Mas reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Então, ao relatar o que acontece, é provável que a outra pessoa escute o seu ponto de vista. Então, a gente tem que evitar generalização, a gente tem que evitar exagero, deixando de lado palavras como sempre, nunca, jamais. Porque quando você fala para a pessoa que ela é sempre assim, ou que ela nunca faz o que você pede, ou que ela jamais vai conseguir aquilo, você cria laços mentais, bloqueios, onde a pessoa não vai mais conseguir mesmo. A gente não tem noção de o que a gente desperta nas pessoas. Então, ao invés da gente falar para a pessoa, você nunca chega na hora, você pode dizer, você se atrasou hoje mais uma vez. Porque você não está julgando a pessoa, mas você está observando um fato. Quando a gente fala para a pessoa que ela é sempre mal educada, ela vai assimilar que ela é sempre assim. Muitas das vezes, ela foi mal naquele momento, porque a gente não sabe o que aconteceu com ela naquele momento, o que ela está carregando com ela. A etapa 2 pede para a gente nomear os sentimentos. Eu acredito, na minha concepção, de que ela é tão difícil quanto a primeira. Porque nós, infelizmente, não estamos preparados, não sabemos ainda como trabalhar nossos sentimentos. Então, nosso segundo passo é identificar e expressar com honestidade o que você sente em relação ao que você observa. Frustração, tristeza, mágoa, insegurança, irritação, entre outros.
Existe uma gama de sentimentos que a gente não conhece e a gente coloca sempre nas caixas maiores. A gente sempre coloca ali, sempre raiva, alegria ou tristeza. E a gente tem diversos sentimentos que a gente ignora. Então, quando antes da gente virar para a pessoa e tirar esse julgamento, falar para a pessoa que a gente está incomodado, a gente tem que entender o que aquela situação gerou na gente. Por que aquele sentimento foi despertado em mim? E o que eu vou falar para ele? Muito importante, antes de eu só continuar essa fala, a gente tem que entender que a CNV ela começa com a gente. Então, nós vamos começar essa atitude conosco mesmo. Então, eu vou trabalhando comigo. O que eu estou observando das minhas atitudes, tirando as palavras sempre, nunca, jamais. Eu vou começar a observar quais os sentimentos que aquilo está me despertando e depois as outras etapas. Então, quando alguém se atrasa, a gente pode falar para ele: quando você se atrasa e não me avisa, eu fico frustrado. Porque isso ajuda a criar uma empatia. Ele facilita o entendimento do outro sobre você. Mas atenção, a responsabilidade do que você sente é sua. A gente não pode culpar o outro pelo sentimento gerado, porque a gente tem que aceitar que somos todos vulneráveis. A etapa 3, depois da gente ter observado, depois da gente ter sentido, a gente vai identificar e expressar necessidades. Então aqui é preciso um olhar muito atento, porque nem sempre a gente observa o que de fato motiva as nossas ações. A gente precisa entender, identificar quais as necessidades que estão conectadas ao nosso sentimento. Confiança, compreensão, estabilidade, inclusão, respeito, bem-estar. Exemplo: quando você se atrasa e não me avisa, fico frustrado. Gostaria de me sentir respeitado. Essa é a minha necessidade. Então a gente observou, a gente colocou o nosso sentimento e a gente expressou a necessidade. Eu gostaria de me sentir respeitado. Isso dá a entender o quê? Que quando ele se atrasa e não avisa, a minha necessidade não foi correspondida. Mas a gente também tem que observar a necessidade do outro. Por que ele agiu de tal maneira? Quais necessidades desejam ser atendidas? E aí a gente chega na etapa final, que fala o seguinte: formular pedidos claros e viáveis. A gente não pode pedir o impossível. O último passo é pedir que determinadas ações sejam realizadas para atender às nossas necessidades. Mas é importante ser claro. A gente não consegue ser claro. A gente não consegue fazer um pedido de forma positiva. A gente não consegue não fazer exigências. A gente só fala assim: não quero que você faça isso. Não quero que aconteça isso. Ou simplesmente, às vezes, a gente nem fala. A gente fica olhando, achando que a pessoa tem que decifrar o que a gente quer. E o livro fala o seguinte: no lugar da gente falar, não quero que você grite, a gente pode pedir: gostaria que você falasse mais baixo. É a linguagem positiva. Outra questão importante é também se certificar de que ambos entenderam e saíram com a mesma compreensão da conversa. Perguntar ao outro o que ele entendeu sobre o que você disse. E a gente volta lá no que a gente estava falando, do atraso. Então, quando você se atrasa e não me avisa, é o fato observado, gera qual sentimento? Fico frustrado. Gostaria de me sentir respeitado. Ou você pode também falar que precisa de uma previsibilidade nos encontros. É a minha necessidade. Eu preciso disso. E qual é o meu pedido? Você poderia me avisar, assim que souber, que não chegará a tempo do nosso encontro? Então você foi claro com ele, você foi objetivo, mostrou que aquela atitude dele gerou um sentimento em você.
Melhorar a comunicação não violenta sem deixar de ser você. Você pode e deve praticar a CNV consigo mesmo, com as nossas autocobranças, nossas questões internas, que isso vai ajudar a se expressar melhor. Você praticar a CNV não quer dizer que você vai deixar de ser você. Você não vai parar de falar, você não vai deixar de se esconder. Agora, existe uma coisa que é muito clara, gente. Quando a gente é chamado de egoísta ou agressivo, o outro tende a se defender, se justificar ou culpar fatos e agentes externos. Pode parecer à primeira vista que a CNV ela leva a gente a se calar diante das ofensas ou agressões, mas já é justamente o contrário. Usar o princípio da comunicação não violenta, por vezes, é uma tarefa muito difícil. Depende da vontade. E aí eu indico, para a gente falar sobre a vontade, Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vale a pena a leitura desse capítulo. Depende da nossa vontade, depende da nossa disposição. É um desejo de melhorar a si mesmo. E as relações que desenvolvemos na nossa vida diariamente, ele se torna um aprendizado consigo e com os outros. Escolha uma situação, um exercício. Isso é muito bom fazer, na verdade. Escolha uma situação recente que você queria ter agido diferente. Pensa nisso. Para sentir um pouco e pense em como você gostaria de ter agido. Porque é muito importante a gente entender que a gente sim se arrepende das coisas. E se a gente não entra no processo de entendimento de que podemos crescer, e nós vamos crescer e melhorar, a gente não consegue fazer uma modificação verdadeira. Então, depois volta nessa minutagem do vídeo e escolha uma situação recente que você gostaria de ter agido diferente. A não violência, ela permite que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós. Somos dominados pelo amor, pelo respeito, pela compreensão, pela gratidão, pela compaixão, a preocupação com o outro. Ao invés de termos pelas atitudes egoístas, egocêntricas, gananciosas, odientas, preconceituosas, suspeituosas e agressivas que costumam dominar nosso pensamento. É comum a gente ouvir as pessoas dizerem: isso é um mundo cruel. E se a gente quer sobreviver, a gente também tem que ser cruel. Eu tomo uma humilde liberdade, junto com o neto de Gandhi, que também escreve isso no prefácio, para discordar desse argumento. Essa semana eu li uma coisa muito incrível na internet. Uma psicóloga dizia o seguinte: regra dos 5 minutos. Se tem algo de errado com a aparência de alguém, isso você não vai poder arrumar, entre aspas, em 5 minutos, não adianta falar para ela. Então, se o batom tá borrado, você fala. Se a blusa tá ao contrário, você avisa. O cabelo tá com algo nele, você fala. Agora, se é sobre o peso da pessoa, se o nariz dela é grande, se é torto, se é sobre a altura, se é sobre o corpo, evita. Que você nunca sabe o que afeta a autoestima de ninguém. Por isso a importância de pensarmos bem antes de fazermos certos comentários. A gente está vivendo, nesse momento, num mundo muito conturbado, digamos assim. Mas, sendo espíritas, nós temos que ser positivos. Nós acreditamos no processo evolutivo. E tudo vem por algum motivo. Então nós temos que acreditar que as coisas vão melhorar. Se nós ficarmos para baixo, se nós ficarmos tristes nesse momento, nós precisamos colocar isso para fora. Trabalhar esse sentimento.
abordar esse sentimento. Não é justo que nós sintamos isso e não possamos nos expressar. O mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. Se hoje ele é impiedoso, foi porque as nossas atitudes o tornaram assim da história. Se mudarmos a nós mesmos, poderemos mudar o mundo. E essa mudança começará por nossa linguagem, os métodos de comunicação. Por isso, o livro Lenda, eu também, que se faça entusiasticamente a aplicação no processo da comunicação não violenta. É um passo significativo para mudarmos a nossa comunicação e criarmos um mundo mais compassivo. Essa semana eu ouvi uma história, na verdade são duas histórias que eu vou tentar ser bem sucinto. Uma delas, quando eu era muito pequeno, minha mãe, para fazer o culto no lar, provavelmente ela está me assistindo, ela utilizava um livro que era um livro de histórias. Imagina você ter duas crianças dentro de casa, fazendo o culto no lar, tendo que ler o evangelho, como que essas crianças se concentram? E é muito engraçado, quando eu era mais novo, ela leu uma história que ficou muito tempo na minha cabeça, e que eu lembro até hoje. Se chamava A História da Carroça. Conta a história de um avô que dentro de casa ficava ouvindo as discussões entre o neto e o seu filho. E essas discussões, cada vez mais, o neto se exaltava. Todas as discussões ele levantava a voz. E o avô, certa vez, puxou ele e falou assim: vamos ali na frente, onde tinha uma estrada de terra, passavam as carroças, para a gente ver uma coisa. E aí ele falou assim: você vê alguma coisa chegando? O neto falou assim: não. Ele falou assim: você ouve alguma coisa? Ele falou assim: não. E com isso foi se aproximando, ele falou assim: olha lá longe. E vinha uma carroça. E a carroça foi passando devagarzinho. Ele falou assim: espera um pouquinho. Em seguida ele perguntou de novo: agora você ouve alguma coisa? Ele falou assim: essa eu ouço. E aí vinha uma carroça também ao longe, mas não estava na lista. Ele não conseguia enxergar, mas por que ele já ouviu aquela carroça? E a carroça foi se aproximando e de repente olhou para ele e falou o seguinte: olha o que cada uma carrega. A primeira que tinha passado, que ele achava silenciosa, carregava tonéis de leite. Então ela tinha que ser um pouco mais compassiva, um pouco mais devagar, para que não derramasse o líquido. Mas ela também tinha um peso, ela tinha conteúdo. A segunda carroça ela estava vazia. Então isso fazia ela balançar muito mais, fazia com que ela emitisse mais som. E o avô falou: acontece a mesma coisa quando você fala. Toda vez que a gente se esvazia, a gente começa a fazer mais barulho. Mas quando nós colocamos, interiorizamos mais conteúdos positivos, entendemos que a gente tem que caminhar com aquilo de maneira mais tranquila, a gente consegue mudar os nossos princípios. É muito importante a gente refletir sobre isso, porque a cada vez mais, eu não vou falar a palavra difícil, mas é uma tarefa árdua, processo comunicativo. A gente está suando diante dos atritos. Se alguém coloca alguma coisa na internet, a nossa vontade já é rebater aquele pensamento. Se alguém coloca alguma coisa, publica, fala, a gente tem uma tendência a já criar um conflito. A gente não deve se calar diante das injustiças da vida, diante das coisas que nós entendamos como erradas. Mas a gente também tem que se posicionar de maneira que a gente coloque o Cristo na frente. Que a gente entenda se realmente aquele posicionamento é meu, se aquilo faz sentido, a maneira que eu estou me posicionando, a maneira que eu estou colocando aquele pensamento. Estou sendo cristão na minha fala? Eu estou conseguindo entender a maneira com que o Cristo ele me pedia para dar a outra face, a maneira com que Cristo pedia
que nós ajudássemos aqueles que estão cometendo, na época, dito pecados. A gente consegue observar que Cristo estendeu a mão para a mulher adúltera, que olhou para aqueles que estão do nosso lado, que era o bandido, e falou que ainda hoje estarás comigo no reino de Deus. Cada um tem um tempo. Cada um tem uma velocidade de entendimento. Para isso a gente precisa ter empatia, que a gente não pode cobrar do outro a mesma velocidade que a nossa. A gente não pode cobrar do outro que ele tenha o mesmo entendimento que eu acho que eu tenho. A outra história que eu conto para vocês é o seguinte. Todas as tardes eu tinha que tomar café e comer sequilho. Aqueles biscoitinhos amanteigados que vêm recheados de goiabada. Custavam R$1, um preço bom, mas sempre era pouquíssima goiabada. Então, feita, chegando na padaria, eu brinquei com o padeiro e disse o seguinte: muito mão de vaca para economizar tanto no recheio. E qual não foi minha surpresa quando no dia seguinte, quando eu passando em frente à padaria, o padeiro me gritou e me informou que havia uma encomenda para mim. Era um pacote de sequilho, mas dessa vez muito bem recheado. A goiabada estava escorrendo pelas laterais do biscoito. Cheguei em casa, fiz o meu café e sentei para comer. Mas no segundo biscoito, fiquei enjoado. De tão doce que estava. No dia seguinte, passando em frente à padaria novamente, o padeiro me gritou. E por vergonha de dizer que o do dia anterior não estava do meu agrado, comprei. Mas eu raspei toda a goiabada. A questão ali não estava na goiabada, nem no padeiro, mas no que eu impus. Amando o que eu amava, eu queria o jeito. Sem saber que o que eu realmente amava era o jeito que era. Porque se do meu jeito fosse, eu faria, rejeitaria. E até tentaria fazer com que voltasse. Assim também a gente faz com as pessoas. No início, a gente do jeito que são, mas aos poucos a gente quer que elas mudem. A gente começa a criticar. A gente para de se sentir feliz com ela. Porque para ficar da maneira que a gente quer, a gente usa a nossa projeção para modificar elas. Projeções que não existem, mas que se existissem, enjoaríamos. A gente transforma para descartar. Porque quando a pessoa muda, muito provavelmente, a pessoa que nós gostávamos já não está mais lá. Então eu voltei na padaria, agradeci o padeiro, mas falei com ele que a receita original era muito melhor do que a minha versão, que eu tinha me equivocado. Então a gente tem que pensar que muitas das vezes a gente realmente está equivocado, que o outro também pode estar equivocado. Mas se a gente conseguir executar aquelas 4 etapas, se a gente conseguir observar as coisas sem julgar, se a gente conseguir trabalhar os nossos sentimentos, entender o que eu estou necessitando quando eu falo daquilo e saber pedir sem ordenar, a gente vai melhorar e muito a nossa comunicação. Como eu falei, é uma coisa gradual. Não adianta a gente achar que amanhã a gente já mudou a forma de falar. Mas se a gente conseguir, dia a dia, a passos devagar, lentos, trabalhar um pouquinho mais a nossa modificação, a nossa força de vontade, a gente alcança. Até porque, senão, nós não estamos evoluindo. Como eu estudava na minha mocidade, a gente está num mundo que é obrigatoriamente evolutivo. A gente pode até não estar subindo o degrau da escada, mas com certeza a gente está na rampa, na esteira que fica no metrô, aquela que empurra a gente para frente, botou o pé, ela vai empurrar a gente para frente. A gente pode até não subir, mas que a gente está indo para frente, a gente está indo. Então, meus irmãos, eu queria muito agradecer a todos vocês
que ficaram comigo até esse horário. Espero ter contribuído de alguma maneira com esse momento de vocês. Há uma palestra que foi lançada na semana passada também sobre esse tema do... Me fugiu o nome. Só um segundo. O famoso não é o André Trigueiro. Como que é? Procure comunicação não violenta. Me fugiu o nome. Esqueci completamente agora. Procure comunicação não violenta, que vai ter uma palestra também sobre esse tema, uma palestra espírita maravilhosa. Eu não estou nem com meus livros aqui, mas agora eu estou com uma vontade de lembrar o nome dele, mas eu não vou conseguir. Mas depois procurem, vale a pena a gente voltar procurar essa palestra, procurar o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Tem o audiolivro no YouTube, o livro também está para compra, então a gente também tem várias formas de acessar esse conteúdo. Tem algumas pesquisas que também valem a pena serem lidas. Haroldo Dutra, obrigado, Fátima, acabei de ler aqui no lado. Tem uma palestra no YouTube, Comunicação Não Violenta, do Haroldo Dutra. Vale muito a pena dar uma olhada nessa palestra, porque Haroldo é simplesmente espetacular e ele aborda isso em mais de um vídeo. Ele continua essa visão até mesmo dentro do livro dele. Então, muito obrigado. Caso vocês queiram alguma informação, alguma coisa, a gente continua com alguma conversa. Estamos aí e vamos encerrar, então, elevando os nossos pensamentos a Deus, mais uma vez, e agradecendo muitíssimo a espiritualidade maior que nos assistiu nesse momento, que nos orientou, nos direcionou, para que os nossos corações estejam alegres, estejam felizes, recebendo o conteúdo de amor e de positividade nesse momento. Que as palavras do Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, possa entrar em nossos peitos, interiorizar em nossas mentes, e que cada vez mais saibamos acolher, abraçar e entender que nós precisamos estar acolhendo, amando e direcionando os nossos passos. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, que assim seja. Eu fecho?